Domingo passado, refletimos sobre a humildade na lida com Deus, na lida com a palavra de Deus. A humildade como uma condição ou como uma atitude que possibilita o acolhimento da palavra e colocá-la em prática. Possibilita tornar a palavra de Deus fecunda na nossa vida. Hoje no Evangelho, Jesus, percorrendo toda a região da Decápole, encontra um homem surdo, e que tinha muita dificuldade na fala. Vamos olhar para esse homem com atenção. Olhar para as suas limitações e ao mesmo tempo para o desejo que ele trazia em seu coração de ser curado, de não mais viver aquela situação de surdez e de dificuldade na fala. No encontro com este homem, Jesus toca os seus ouvidos e ordena que se abra, não só para que a audição fique restabelecida, mas também que a própria fala fique perfeita. Quero destacar dois aspectos desse encontro. Primeiro, a dificuldade na escuta gera também uma dificuldade na fala. Vemos isso em quem já nasce com a dificuldade e que é facilmente perceptível a dificuldade na fala decorrente da escuta, como também alguns de nossos idosos também, que vamos percebendo que a dificuldade na escuta vai, por exemplo, gerando uma fala muito alta, muito elevada, porque uma realidade está ligada com a outra. O homem, o segundo aspecto, ele reconhece sua dificuldade. E ele deseja ser curado. Ele deseja superar a dificuldade que percebe e que experimenta. Então, esses dois aspectos eu gostaria de desenvolver na reflexão. Mas aplicando a nossa vida, vamos pensar em nós, nossa vida, nossa relação com Deus, nossa vida de fé. Será que também nós não somos um tanto quanto que surdos à voz de Deus? Quantas vezes não percebemos a palavra de Deus e a doutrina ensinada pela igreja nos parecer estranha? Não parece que ela não se adequa mais ao nosso tempo? Ou ainda a impressão de que essa palavra não é capaz de verdade de nos realizar? Será que vez ou outra já não experimentamos, não tivemos uma percepção semelhante? Muitos podem ser os motivos para uma surdez física, mas também espiritual. Pode não ter um único motivo. Sobre essa surdez espiritual, podemos pensar o pouco contato com a Sagrada Escritura. Como vamos nos familiarizar com a vontade de Deus se desconhecemos a Escritura? Se desconhecemos a Bíblia? Pensamento tão comum de ser repetido nesse mês de setembro, o pensamento de São Jerônimo: desconhecer a Escritura é desconhecer Deus, é desconhecer o próprio Cristo. Ainda há pouca oração,
dias corridos, agitados, não se para algum instante para rezar, e aí essa familiaridade com Deus não vai acontecendo? Podemos ainda pensar numa exposição muito grande que sofremos, e que nós mesmos nos propomos, uma exposição ao modo mundano de pensar, que se contrapõe ao modo de Deus, ao modo de Deus pensar, ao modo como a igreja deseja que seus filhos pensem. Nós mesmos nos expomos a esse modo de pensar e de ver e de entender a vida. E isso vai nos distanciando de Deus. A facilidade com que caímos e cedemos ao pecado. Vejam, tudo isso pode ser motivo para uma surdez espiritual, para não conseguir perceber a voz de Deus, para não termos familiaridade com Deus. E muitos outros motivos ainda poderiam ser destacados. Mas não é o tema que eu quero desenvolver. Eu não quero desenvolver o tema dos motivos que podem levar a uma surdez espiritual. Eu quero apenas destacar que a surdez espiritual existe. E podemos nós estarmos experimentando uma certa surdez espiritual, uma certa incapacidade de ouvir a Deus, de nos percebermos próximos de Deus. A questão é que tantas pessoas não parecem se importar em conformar a vida à palavra de Deus. Na verdade, falta, como disse, o hábito da leitura e da meditação da palavra. Como então entender o que Deus quer, o que Deus espera de nós? Como confrontar a nossa vida se eu não sei o que Deus quer? A surdez espiritual é uma certa indisposição para qualquer prática que possa vir a revelar a vontade de Deus para a nossa vida. A gente cria nossos projetos humanos. Não queremos que eles sejam mexidos. Não queremos muitas vezes mudar o estilo de nossa vida. Então, parece cômodo não querer ouvir a voz de Deus. Vai que Ele deseja mudar muito, vai que Ele deseja mudar o que eu mais quero. Alguns talvez não tiveram a oportunidade de escutar Deus ou de aprender a escutar Deus, mas para outros, ou talvez a maioria, repito, parece cômodo não escutar a Deus. E não estou falando de pessoas ausentes, estou falando das pessoas presentes na igreja, estou falando de nós, de vocês e de mim também. Muitas vezes parece cômodo não escutar a Deus. Alguns podem pensar, se não escuto, faço o que eu acho certo. Isso pode não ser talvez tão bem assim organizado na cabeça, mas uma ideia de que se eu me aproximo demais, eu vou ter que mudar coisas que eu não quero mudar. Então, é bom manter aqui uma certa distância. E vamos perceber que a surdez não é uma deficiência de nascimento. É um não querer escutar. Eu não quero escutar. Eu quero ser surdo à voz de Deus. Muitos querem ser surdos à voz de Deus. E se a pessoa não escuta, ela também não fala. Como vai comunicar a vontade de Deus aos outros,
se não a conhece? Será este o motivo porque temos tão poucos evangelizadores? Evangelizadores entre os fiéis. Se formos perguntar quantos de vocês ou quais de vocês ou que ações tiveram ao longo da semana concreta de evangelização, de esforço para tornar Jesus mais conhecido, para aproximar as pessoas de Deus? Temos poucos evangelizadores, poucas pessoas falando de Jesus. E talvez porque tenhamos poucas pessoas escutando Jesus. Eu gosto de perguntas, vocês já sabem. Você se coloca diariamente em condição de escutar a Deus? Você se coloca diariamente em situação de escutar a Deus? Um silêncio, um contato com a palavra, não apenas uma lida rápida, mas um contato com a palavra, usar a palavra para algum momento de oração, se perguntar diante de Deus e da leitura e oração com a palavra: Senhor, o que espera da minha vida? O que o Senhor deseja que eu faça? Que caminho o Senhor quer que eu escolha? Temos diariamente uma oportunidade de dar espaço a Deus? Já encontraram pessoas que nem dá espaço para a gente falar? Já encontraram? A gente vai conversar, mas a gente não consegue uma brechazinha para entrar, né? Então a gente só escuta, porque a pessoa não para de falar um minuto, né? A gente fica tentando sinalizar assim para tentar falar um pouquinho também, mas não consegue. Às vezes é tanto barulho que a gente não dá espaço para Deus falar. E vamos nos acostumando a não escutá-lo. E parece que essa relação distante é o máximo de nossa relação de fé. E na verdade Deus é desconhecido, porque preferimos ser surdos. Aquele que se propõe à escuta de Deus, vive atento e aproveita oportunidades para apresentar Jesus às pessoas. Aquele que escuta, aquele que se coloca em condição de escutar, também se coloca em condição de falar de Deus, aproveita a oportunidade. O homem que encontrou Jesus, ele sabia que era surdo. Ele sabia que falava com dificuldade. E ele queria ser diferente. E por isso ele foi ao encontro de Jesus. Ele foi ao encontro de Jesus porque ele queria ser diferente. Nós também viemos ao encontro de Jesus aqui, na Santa Missa. Viemos ao encontro de Jesus. Somos muitos aqui, em outras tantas igrejas e celebrações ao longo desse domingo. Muitos, uma multidão indo ao encontro de Jesus. Ele sempre esteve cercado por muitos, mas não que tenha curado a toda a multidão. Muitos o cercavam, mas curava todas as pessoas? Não. Algumas ocasiões curou até muitos, mas todos? Não. Não só faça parte de uma multidão que vai ao encontro de Jesus, mas tenha a ousadia de chegar perto dele e expressar a ele o desejo de querer escutá-lo. Senhor, eu sou surdo, mas eu quero escutá-lo.
Tenha coragem e a ousadia de dizer: Senhor, eu quero falar de Ti. Desenrola a minha língua. A mulher com um fluxo, um sangramento intenso, já sem ter a quem recorrer, e meio àquela multidão vai se apertando, até chegar perto de Jesus, toca o seu manto. E ela tinha consciência que tocando o seu manto, apenas tocando o seu manto, ela ficaria curada, e assim acontece. Marcos capítulo 5. E ela deve ter se espremido tanto para chegar perto de Jesus. Um cego, também à beira do caminho, gritava: Senhor, filho de Davi, tem piedade de mim. E diziam para aquele homem: não perturba, fica quieto, para de gritar. E ele gritava mais alto: filho de Davi, tem piedade de mim. Ele queria que Jesus fosse ao seu encontro, que pudesse tocar a sua vista, devolver a sua visão, ou entregar a sua visão. Marcos capítulo 10. Então não apenas faça parte de uma multidão, mas tenha coragem e a ousadia de aproximar-se de Jesus e dizer: eu quero te escutar. Não apenas hoje nessa missa, eu quero te escutar todos os dias. No final do Evangelho, o texto dizia: aos surdos faz ouvir, aos mudos falar, no plural. Mais de um surdo, mais de um mudo foram curados por Jesus. Como hoje também são muitos os que não escutam a sua voz. E são muitos os que não falam dele. E você e eu fazemos parte dessa multidão que muitas vezes não o escutamos. Tome coragem, chegue mais perto, peça, insista, fale alto, grite se for preciso, mas não saia daqui hoje com a sua surdez e com a sua fala comprometida. Não saia daqui hoje sem escutar Jesus. E esse desejo de ser curado é um compromisso. Um compromisso a buscar a confissão frequentemente, porque como vamos escutá-lo se estamos no pecado? Precisamos romper com o pecado para escutar melhor a Deus. Então, querer escutá-lo é ter um propósito firme de lutar contra o pecado. Querer escutá-lo é assumir um compromisso de ler e meditar frequentemente a Sagrada Escritura. Querer escutá-lo é um compromisso de ter vida de oração, devoção mariana, terço diário. Criar ocasião para que Deus fale. Deus tem uma vida verdadeiramente nova para todos nós. Mas é necessário conseguir escutar a sua voz e deixar ser conduzido por ela. Não vai encontrar o caminho em horóscopo. Eu fico impressionado como isso aparece em confissão. Eu tinha um professor de filosofia que durante um tempo ele escrevia essa coluna do horóscopo. Então não lê a Sagrada Escritura, mas vai ler o horóscopo para querer saber o que vai acontecer na vida. O horóscopo é mais importante que a palavra de Deus na vida de muitos.
Não vai encontrar o caminho em novelas, séries, filmes, futebol. Mesmo que realidades lícitas não podem ocupar um lugar que deveria ser de Deus. Deste modo, vamos conhecendo o seu plano de amor. Vamos, ao mesmo tempo, percebendo nossas incoerências. O confronto com Deus e com a sua palavra não apenas revela quem é Deus, mas revela quem nós somos e como nós estamos. Segunda leitura, por exemplo, falava de não fazer acepção de pessoa. E nós fazemos. Nós não tratamos todas as pessoas iguais. Tratamos as pessoas diferentes. Seja por cor de pele, por condição social, por grau de escolaridade, seja por afinidade. Tratamos as pessoas de modo diferente. Essa é apenas uma de muitas de nossas incoerências. A palavra mostra Deus, apresenta o seu amor, mas também revela nossas fraquezas, revela nossa feiura. Ela vai como que nos fortalecendo para que possamos mudar, para que possamos ter forças de mudar. E desse modo, nesse confronto, o milagre vai acontecendo. Dia após dia. Com oração, leitura, meditação, honestidade nesse confronto com a palavra, coragem, nossa vida vai sendo transformada. A surdez vai desaparecendo. A fala vai se desenvolvendo. O que eu não enxergava, passo a enxergar. Não seja mais surdo, mudo. Queira escutar, queira falar, queira viver de fé. Que Deus nos ajude, mas que nessa celebração brote no íntimo de nosso coração o desejo de querer conhecer a Deus, de ser mais próximo de Deus. Assim seja. Creio em Deus Pai, Todo-Poderoso, Criador